orar. Eu quero convidar a pastora Mônica. Nós vamos... não, senta não, fica em pé, por favor. Vamos orar pela pastora Mônica, ela vai entregar a palavra agora neste momento. Que o Senhor venha usar grandiosamente a filha dele neste momento. Que seja um romper para a sua vida, através da palavra da pastora Mônica que ela irá entregar aqui nesta noite. Paizinho Santo, eu te peço neste momento, Senhor, que tu venha com romper dos céus agora. Ó Espírito Santo, que o sobrenatural venha, que os anjos venham, que as respostas que o teu povo precisa nesta tarde, venha alcançar a cada um. Use a tua filha, nós apresentamos a ti, Senhor, como mensageira, como tua boca aqui na terra. Ah, Deus, rabachou, remanarabachou, faça conforme o teu querer, quebra as cadeias, quebra as correntes. Arabachou, remanarabachai, dirimanarabachou, remanso. Tudo pode, Senhor, tudo pode. Faça conforme o teu querer. Estamos aqui com o coração aberto, rasgado, para ouvir a tua voz, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Agora é hora de nos espalhar aqui, né? Vamos nos espalhar. Pastora Sandra, que grata surpresa. A irmã ora, a irmã prega e a irmã canta. Gente, eu morri de inveja, confesso. Porque quando eu peço oferta, quando eu faço ofertório, aí fica essa musiquinha ali, eu fico, meu Deus, vontade de cantar. Não sei cantar, se eu cantar sai todo mundo correndo. Aí a irmã pega, abre a boca e sai cantando. Gente, coisa linda, gente, coisa linda. E, gente, olha, marcha no poder, enfim, dança. Olha, do mistério, minha irmã, glória a Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ficar de pé? Fazer como o nosso pastor nos orienta. Abre comigo lá no Salmo 118. Senhor é bom, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem não estiver com Bíblia, pega a carona aí do lado. Quem estiver no celular, abre aí o celular. Amém? Vamos lá. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Diga a Israel, o seu amor dura para sempre. Diga à casa de Arão, o seu amor dura para sempre. Digam os que temem ao Senhor, o seu amor dura. Vamos ler de novo? Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. Ele é. O seu amor dura. O seu amor dura. Diga a Israel, o seu amor dura. Diga a casa de Arão. Digam os que temem ao Senhor. Diga Ipã. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é capaz de separar tudo aquilo, Pai, que está ainda nos nossos entendimentos meio turbulosos, Pai. Senhor, aquilo que ainda não tem clareza em nós, a tua palavra vem e joga luz. Vem sobre nós nessa tarde, joga luz. Quebra todo sofisma, Senhor, das nossas mentes. Pai, toda ideia preconcebida, toda ideia trazida pela religião, tudo aquilo, Pai, que vem do homem, Senhor, arranca de nós nessa noite. Pai, nós estamos abertos, desejamos ouvir do Teu doce Espírito. Fala comigo, primeiro comigo, Senhor.
Revela a tua vontade, revela o teu querer. O esboço está aqui, mas a palavra é tua. Faz o que o Senhor bem quiser. O esboço está aqui, mas não estou presa a ele. Fala a mim, fala ao povo, fala à igreja, fala às nações, Pai. Nós desejamos ouvir a tua voz. Nada temos de compromisso com a Mônica. Nós temos de compromisso é com o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus, o Deus que mandou o seu Filho, o Deus nosso, é com esse que nós temos compromisso. Espírito Santo, nós somos tua casa, fala em nós e através de nós, fala a nós e através de nós. Como homens espirituais que somos, queremos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, renova a nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. E a tua bondade dura para sempre. Gente, se tiver alto, diminui o volume para mim, porque eu já grito por natureza. E eu acabei de vir de Minas Gerais. Então, vocês podem imaginar que eu estou afiada. Estou gritando. Se tiver alto, por favor, me ajude, irmão. Não deixa eu gritar, não. Tá bom? Combinado? Aí você vai me mostrar que o Senhor é bom na minha vida também. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Sempre e sempre. O Senhor é bom e nele não há nada que lembra a maldade. Faz parte do caráter de Deus a bondade. A bondade está impregnada em Deus e Deus na bondade. Deus sempre foi bom conosco, sempre desejou coisas boas para nós. Deus sempre desejou ter conosco uma intimidade, um relacionamento. Deus desejou para nós que nós vivêssemos nessa terra, que comêssemos dessa terra, que dominássemos essa terra, coisas, que nós dominasse esse local, esse lugar, onde a gente colocasse a planta dos nossos pés, ali era para nós dominarmos. Deus nos criou assim, em sua bondade, Ele desejou que os filhos dele vivessem na terra, cuidasse da terra, plantasse na terra, que o filho dele crescesse na terra e se multiplicasse. A natureza original que nós temos é uma natureza que não suporta a morte. Eu falei isso hoje pela manhã. Nós não nascemos para morrer. E é por isso que é tão difícil lidar com a morte. É por isso que é tão difícil a gente passar por um luto. Quantas vezes a gente perde alguém próximo de nós e aquilo dura durante tempo dentro de nós, durante o tempo aquilo dói. Alguém aqui já perdeu alguém muito próximo, pai, mãe? Irmão, continua com a mão de pé. Irmão. Primo muito próximo, melhor amigo. Filho. Tio, avô, avó. Todos esses que levantaram as mãos sabem do que eu estou falando. Já tem gente querendo levantar os pés também. Sara. Todos nós que já perdemos alguém sabem do que eu estou falando. O luto, ele é uma coisa difícil de ser vivida, porque nós não nascemos para isso, nós nascemos para a eternidade. Deus, quando nos criou e nos colocou na terra, quando Ele criou Adão e colocou Adão na terra, o plano dele é que a vida de Adão fosse eterna. E Ele plantou Adão ali, deixou para que ele vivesse eternamente, para que ele tivesse contato com Deus, para que ele tivesse relacionamento com Deus, para que ali ele vivesse com Deus todos os dias da vida dele, até que Adão desobedeceu. Adão desobedeceu, Deus não deixou de ser bom. Deus colocou Adão para fora do paraíso, pela bondade de Deus, para que a natureza pecaminosa de Adão não fosse eternizada. Porque se Adão continuasse no paraíso com aquela natureza caída, natureza de pecado,
ele viveria eternamente em pecado. E por isso, pela bondade de Deus, Deus retira Adão daquele lugar. Deus retira Adão daquele lugar, coloca ele para trabalhar e para comer do suor do seu trabalho, é do seu suor que ele vai tirar o seu sustento, e assim estamos nós até hoje. Até hoje nós tiramos do nosso suor o nosso sustento, não é verdade? E tudo isso implica em bondade de Deus. Só que Deus, quando viu essa natureza pecaminosa, Deus desejou, desde o princípio, retirar essa sujeira de nós. Deus não nos desejou sujos. Nascemos em pecado. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. O feto peca, a criança pequenininha peca. Não, mas ela tem a natureza pecaminosa. Nós fomos desligados da eternidade, nós fomos desligados de Deus, desligados da santidade. E com isso nascemos em pecado, e com isso fazemos coisas que nada tem a ver com o caráter de Deus, que é? O caráter de Deus é? Ele é bom. E a sua bondade dura? E o caráter do homem que nasce sem Deus é o quê? Longe da bondade, né, gente? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que terrível situação nós chegamos. Que terrível situação nós chegamos. Ao olhar para nós, Deus não via saída, a não ser o Cordeiro. E aí Deus nos ensina que Ele quer mudar essa situação. Abre comigo lá. No versículo 5. Continue onde você está, no 118, versículo 5. Na minha angústia, invoquei o Senhor, Ele me viu e me libertou. O Senhor está comigo, não temerei. O que pode me fazer o homem? O Senhor está comigo, Ele é quem me ajuda. Verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercam, mas no nome do Senhor as exterminei. Pula comigo lá para o 22, mesmo capítulo. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Foi o Senhor que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. E este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos nele e alegremos-nos nele. O Senhor salva-nos, o Senhor concede-nos prosperidade. Presta atenção, o salmista está dizendo assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Olha que desespero que eu estou, pecaminoso que sou, não tem lugar para mim. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, inclusive eu. E aí em seguida ele tem um vislumbre da glória. E ele diz que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus. Ao mesmo tempo que ele se vê angustiado, que ele fala que Deus vai livrar ele do homem mau, que ele não vai temer homem nenhum. Ele tem um vislumbre da glória e ele vê Jesus. E ele vê Jesus, e ele descobre que Jesus vai vir. Ele talvez o salmista não tenha essa clareza que a gente está falando, porque isso é muito interessante no profeta. O profeta, quando ele fala, ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Por vezes, a gente profetiza e não está entendendo nem o que está falando, só quem está recebendo talvez entenda. Talvez o profeta aqui estivesse nessa situação, mas ele está tendo um vislumbre da glória. Ele clama ao Senhor, e o Senhor descortina para ele uma janela, abre para ele um portal, mostra para ele coisas vindouras. E aí ele tem a revelação de que aquilo que ele está vivendo um dia vai acabar, vai vir uma pedra, ela vai ser rejeitada. E essa pedra é Jesus, e ele é a pedra rejeitada, né? A pedra é Jesus. A pedra é Jesus. A igreja é edificada sobre
Jesus. A igreja é edificada sobre a pedra. E a pedra é Jesus. Amém? Abre comigo agora. Lá em Romanos. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia. Quem me conhece sabe que eu gosto um bocado disso. Romanos. Romanos 12, versículo 2. Amém? Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos parar aí. Nós já entendemos que nós nascemos em pecado, nós já entendemos que todos pecaram e destituídos estão, nós já entendemos que Jesus viria e que Jesus veio e que Ele é a pedra e que sobre Ele a igreja foi construída. Nós compreendemos que a única forma de sair dessa natureza pecaminosa para uma natureza de Cristo é através de Jesus. A palavra de Deus diz que pelo primeiro Adão entrou o pecado, mas pelo segundo Adão entrou a salvação. Nós sabemos disso, nós compreendemos isso, mas vivemos uma vida atribulada, vivemos uma vida de correria, vivemos uma vida que nada tem a ver com a vida de Cristo. Eu estou dando uma volta para mostrar para você que o jeito que você vive hoje é o jeito do Adão pecaminoso e não do segundo Adão. Por quê? Por um simples motivo. Porque a única forma da gente compreender isso é não conformar-se com esse mundo, mas transformar-se pela renovação da nossa ou do nosso, né? Tem palavra que é da nossa mente, tem palavra que é do nosso entendimento. A única forma de nós mudarmos essa vida nossa depois da salvação, porque nós somos salvos, nós somos libertos e continuamos na correria, e continuamos vivendo da mesma forma, e a graça parece que está distante de nós, e parece que a gente serve um Deus que ainda é mau. E às vezes até parece, nós somos salvos e a nossa natureza continua má. A natureza de Deus é? A nossa natureza depois da salvação tem que ser? Maldade pode estar em nós? A maldade pode estar em nós? Nós teremos que ter o caráter de quem? Caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é? Que é o mesmo caráter de? Compreende como nós precisamos mudar as nossas mentes? A religião diz assim para nós: você se converteu? Então agora você vai largar a saia curta, né? Porque aí é só comprida. Ou a calça justa. Você pode usar calça, só não pode ser justa. Você vai cobrir o quadril. Você tem algumas situações que você não vai assistir TV, que você não vai ouvir música secular, que você não vai isso, que você não vai aquilo. Quando, na verdade, nada disso muda o seu caráter. A religião te limita, a religião te diz regras, a religião te diz o que fazer, mas só a renovação da sua mente pode transformar o seu caráter. É preciso decidir que caráter vamos ter. Não cabe mais viver de qualquer jeito. Não cabe mais sentar e fazer maldades e falar maldades. Não cabe mais. A nossa natureza, depois da salvação e um culto das 5, no verão, é todo mundo salvo, não é verdade? Aposto que essa palavra é para a igreja. Aposto que essa palavra é para a igreja. E se a palavra é para a igreja, o chamado que nós temos é um chamado para sermos
santos. Santidade tem a ver com caráter. Santidade tem a ver com viver como Cristo viveu. Santidade tem a ver com fazer as obras de Cristo. Ou você acha que quando Jesus disse, obras maiores que essas vocês farão, ele estava falando só de curar, só de ressuscitar? Ele estava falando do seu caráter, que se for como o dele, você vai fazer as coisas que ele fazia. Porque ele só fazia o que via o pai dele fazendo. E se você tem o seu caráter transformado, você só vai fazer aquilo que vê Deus fazendo. Amém? Nós não podemos imaginar que essa renovação na nossa mente, ela é simplesmente natural. A Bíblia diz, em diversas situações, alguns dizem que seria em 4 situações. Eu não vou afirmar que são em 4, porque eu não li a Bíblia toda e marquei as 4, para te afirmar que só tem as 4. Mas dizem alguns que seriam 4. Que o meu justo viverá pela fé. A única forma de você ser transformado no seu caráter é pela fé. É crendo que Jesus vai te suprir quando o seu caráter não for suficiente. Porque tem situações que você age contrário ao caráter de Deus, porque você acha que mais uma vez você precisa fazer alguma coisa. O que acontece é que nós nascemos com essa natureza pecaminosa, nos convertemos, entregamos tudo a Jesus e continuamos querendo fazer. Quando na verdade não é mais tempo de fazer, é tempo de ouvir Deus, saber o que Deus está fazendo e sermos cooperadores de Deus. Então, se o seu caráter te leva a dizer que você precisa se juntar a algum grupinho do seu trabalho para tirar um proveito, porque você precisa pagar aquela conta, você está me dizendo que você precisa fazer por você, porque você não tem um Deus que faça por você. Toda vez que você precisa dar um jeitinho, você está dizendo, eu não tenho um Deus suficiente. Toda vez que você precisa mentir para chegar numa posição, você está dizendo que você precisa ajudar Deus, porque Ele não é tão competente, você sabe muito bem onde você tem que chegar, então você tem que dar uma força para Ele, na mentira. Quem é o pai da mentira? A gente sabe que o diabo é o pai da mentira, e o pai do roubo é quem? O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Todo aquele que mata é filho do diabo. Todo aquele que rouba é filho do diabo. Todo aquele que destrói é filho do diabo. Todo aquele que mata com a língua é filho do diabo. Todo aquele que rouba a paz do outro é filho do diabo. O que é roubar? É tomar. Você pode tomar a paz do outro. Mas o meu justo viverá pela... O meu justo viverá pela... Amém. Abre comigo em Hebreus 8. Abre aí, abre Hebreus 8 e deixa aí. A palavra de Deus diz que todos nós devemos andar por fé. Que todos nós devemos fazer por fé. A palavra de Deus diz que Deus é bom. O desejo de Deus que nós nos achegássemos a Ele. A salvação, como o pastor disse aqui hoje de manhã, não foi nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. É um desejo de Deus que nós sejamos amigos dele, chegados dele.
É um desejo de Deus que nós manifestemos o caráter dele nessa terra. A única forma do incrédulo se converter na rua é vendo o teu caráter. A única forma da pessoa do teu trabalho acreditar que Deus existe é vendo o teu caráter. Do prestador de serviço acreditar que Deus existe é vendo o teu caráter. Da sua secretária acreditar que Deus existe é vendo o seu caráter. Toda vez que nós crentes vivemos distante do caráter de Deus, nós estamos falando para o mundo: ei, Deus não existe. Toda vez que nós manchamos o nome de Deus lá fora, nós estamos dizendo: nós somos uma farsa. Na verdade, a gente vai ali no domingo para se encontrar. Nós somos uma farsa porque, na verdade, Deus nem existe. É isso que a gente está dizendo, quando o nosso caráter é diferente daquilo que Deus é. Lá em Romanos, lá em Hebreus, onde eu pedi para vocês abrirem há pouco, vai mostrar que Deus quis mostrar a Moisés as coisas que tem no céu. Deus fala por linguagens, Deus falou no início por linguagem, Deus falou para Moisés por linguagem, e Deus vai dizer para Moisés o que ele tem que fazer, e o que ele tem que fazer está de acordo com o céu. Vamos lá no versículo 5, ele diz assim: eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, porém, Jesus. Moisés viu tudo aquilo que estava nas regiões celestiais. Deus mandou ele construir um tabernáculo, que era a cópia, a imagem daquilo que tinha no céu. E tudo isso para que mais uma vez o homem entrasse em contato com Deus. Nós estamos na época do tabernáculo? Existe templo hoje? Existe? Templo humano, casa, Israel, existe? Não, né? Quem é o templo de Deus hoje? Nós. Vamos lá. Agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles. Deles quem? De quem que ele está falando aqui? Se você voltar, você vai ver que ele está falando do sacerdote, do sumo sacerdote. Ele vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E aí ele diz: agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Que segunda? A aliança de Jesus com a gente. Deus fez uma aliança com Moisés. Deus fez uma aliança conosco através de Jesus. Essa é a segunda aliança. E essa é a melhor aliança. Tem várias alianças aí, né, se a gente for estudar doutrinariamente, mas o que o texto está dizendo é que Jesus é a nossa melhor aliança. Que Jesus fez com a gente um melhor concerto. Qual é o melhor concerto que ele fez comigo e com você? Você, na sua força, você não consegue ter o caráter de Deus. Mas com o Espírito Santo habitando dentro de você, não por força, nem por violência, com o Espírito Santo habitando dentro de você, você pode ter o caráter de Deus. Essa é a única forma. A única forma de termos o caráter de Deus, é a única forma, é reconhecer o Espírito Santo como nosso ministrador, é reconhecer o Espírito Santo como nosso dirigente. A palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O seu caráter só vai ser moldado, presta atenção, crente.
Esta é a tua tarde. Se arrependa. A única forma do seu caráter ser moldado de acordo com o caráter de Deus, que é bom, a única forma é você deixar o Espírito Santo te guiar. É o Espírito de Deus te guiando. É você se ajoelhar e falar: Deus, a minha natureza realmente não é boa, mas a tua é maravilhosa. Me ensina. Transforma a minha mente. Muda o meu caráter. Muda aquilo, Pai, que está impregnado em mim. Eu cresci num lar que roubava. Eu cresci num lar que matava. Eu cresci num lar que fazia fofoca. Eu crescia num lar que desvirtuava as coisas. Eu cresci num lar onde tudo era mentira, onde tudo era maldade. Mas o Senhor pode me mudar. Essa é a única forma. É a única forma de termos um caráter transformado. É a única forma de nos arrepender e deixar Deus nos moldar. É fazer com que o nosso corpo se renda ao Espírito Santo de Deus. E tudo isso só é possível pela fé. Porque se você se ajoelhar aqui e falar, e não acreditar, e não ter fé, você vai sair da mesma forma que você se ajoelhou. Você só vai ter doído o joelho uns minutinhos. O teu joelho vai ficar machucado, mas o teu caráter vai continuar o mesmo. E preste atenção, a salvação, ela é realmente pela... A salvação é pela fé. E Deus dá isso de graça. Não é verdade? Ele te cobrou alguma coisa? Foi R$100? R$1.000? Quanto foi? Seu sangue, você teve que cortar os pulsos? Como é que foi? Foi de graça, não é isso? A salvação não é de graça? Não é isso? Jesus disse que todo aquele que crer será... Não é isso? Então você precisa fazer alguma coisa para ser salvo? Gente do céu, estou quase precisando prender o cabelo. Que calor é esse aqui? Um fogo aqui. Calor. A salvação é de graça. Mas a transformação do nosso caráter, ele não vem junto. Nós precisamos nos ajoelhar, nos entregar ao Espírito Santo e deixar Ele transformar. A salvação é de graça, mas a palavra de Deus diz que alguns vão entrar como que pelo fogo. Você sabe o que é isso? Entrar quase queimando, cheiradinho de churrasco. Tipo assim, tostando. Você pode ser salvo, você pode ir para o céu e pode viver na terra o verdadeiro inferno. Porque não existe como na terra você ter paz com o caráter distorcido. Enquanto o seu caráter não estiver alinhado com o caráter de Deus, que é... Enquanto o teu caráter não estiver alinhado com o caráter de Deus, que é bom, na terra você não terá felicidade. Não será feliz. Isso não é uma maldição para a igreja. Isso é o que a palavra diz. Quer ver? A palavra de Deus diz que o povo de Israel não teve descanso. Sabe por que ele não teve descanso? Porque eles eram incrédulos. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus 4:9, você está aí pertinho, abre lá, vale a pena. No versículo 3, diz assim, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: a quem jurou que não entrariam no seu... Como que está na tua Bíblia aí? Repouso, descanso. Senão aos que foram desobedientes. Então, e a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da... Eles foram desobedientes, não tiveram descanso por causa da... Agora vamos lá no capítulo 4, no versículo 9.
Resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele, para que ninguém caia no mesmo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eles não entraram em descanso por desobediência. Eles não entraram em descanso por incredulidade. Nós somos chamados ao descanso. Nós somos chamados a viver na terra como é no céu. E só há uma possibilidade de fazer isso. Qual é? É viver em fé. É dizer, Espírito Santo me molda, Espírito Santo faz diferente em mim, eu quero ter o teu caráter, eu quero andar na rua e as pessoas compreenderem a quem eu sirvo. Em fé, em fé, em fé, renovando a minha mente, compreendendo que eu preciso fazer as coisas que Deus faria, ouvindo Deus como Jesus ouvia. Não é isso que Jesus disse, que ele só fazia aquilo que viu o pai dele fazendo, e o que o pai dele fazendo, o que viu o pai dele fazendo, tinha alguma coisa de mal? O pastor falou que hoje de manhã ninguém pode dar o que não tem. Se Deus é bom, o que Jesus fazia? Jesus andou pela terra fazendo o bem. E você deve andar pela terra fazendo o quê? Esse é o caráter de Deus para nós. Não faremos isso por obras, não faremos isso no braço, não vai dar, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, nós precisamos dizer um basta a isso, nós precisamos viver pela fé em Cristo Jesus, acreditando que o Espírito Santo de Deus é aquele que muda o nosso caráter. A ponto de descansarmos. A ponto de termos descanso. Por que corre para lá e para cá? Por que anda para lá e para cá? Por que faz tanta coisa? Por que não para? Por que não tem descanso? Por que tanta depressão? Por que tanto pânico? Por que tanto medo? Cadê o descanso? Vamos voltar lá para o 12:2, Romanos 12:2, que vai dizer para a gente renovar a nossa... Para fazer o quê? Para experimentar. E não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com a maldade deste século, não vos conformeis com a maldade do homem, e não aceitais o caráter que não vem de Deus, e não aceitais viver como o diabo vive. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Preste atenção, renove a sua mente, encontre no Senhor o descanso para a tua alma, encontre no Senhor o descanso para a tua vida. Há um Deus que cuida de nós, que vela de nós, que tem interesse em que nós vivamos nessa terra o melhor. Mas Ele não vai fazer isso com seu caráter torto. Enquanto o caráter for distorcido, você não viverá o que Deus tem para você. Deus é bom. Já colocou Adão uma vez. Já mandou Jesus morrer por você. Já colocou o Espírito Santo dentro de você. Ele disse, inclusive, que volta para te buscar. O que mais você quer? O que mais ele tem que fazer?
para você compreender que você precisa mudar. Ele não vai acabar com o mundo por tua causa, nem com a igreja por tua causa. A igreja é dele. Você vai continuar fazendo as suas maldades, mas preste atenção. Ananias e Safira morreram antes ou depois de Jesus? Já estávamos na graça? Já? Então, na graça se morre também por pecado? Então, preste atenção. Deus não irá destruir a igreja e o mundo por causa do nosso pecado. Não, não é isso que ele diz na palavra dele. Mas, na palavra dele, ele deixou exemplos de pessoas que foram entregues ao diabo por Paulo. E pessoas que morreram aos pés dos apóstolos por mentir ao Espírito Santo. Cuidado com o seu caráter. Cuidado com o seu caráter. Eu sei que a palavra não tem graça nenhuma, não tem ninguém rindo, está todo mundo desesperado falando que essa louca está falando. O que essa louca está falando é que se Jesus voltar agora, você vai ou você fica. E se ele demorar mais um ano, a tua vida é de paz ou de desespero? Precisamos pensar. Deus é bom e Ele não deseja para a gente destruição. Ele não nos plantou para ser destruídos. Deus não tem desejo no mal, na destruição. Deus tem desejo em andar conosco. O desejo dele é falar conosco todos os dias. Todos os dias. O desejo dele é que a gente escute o que ele está falando. E que a gente viva guiados por ele. Que ele diga para a gente assim: hoje, você acordou, o seu plano era de ir ao centro do Rio de Janeiro. Não vai não. Vai ali, no Barra Shopping. Tem uma pessoa que eu quero que você fale com ela. E o desejo dele é que quando você escutar isso, você prontamente fala: tá bom, eu vou. O desejo dele é que você não viva correndo atrás do vento. Que você não viva os seus próprios desejos. O desejo dele é que quando você pensar assim: eu gostaria tanto de ter uma casa melhor, é que o seu desejo não seja terreno só não. Porque a gente pode ter na terra. Deus nos dá prosperidade. Eu creio na prosperidade de Deus. Eu creio na graça de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva. Eu creio assim. Eu creio que Deus é poderoso. Deus é poderoso. Eu creio assim. Só que o desejo dele é que tudo nosso seja para a honra e glória dele. Que nós não vivamos apenas para o nosso umbigo. Não é tudo sobre nós, é tudo sobre ele. A gente já ouviu isso. O desejo dele é que nós tenhamos uma intimidade tal com ele, tal, que a gente receba tudo antes de acontecer. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes mostrar aos seus profetas. A questão e a pergunta que fica no ar é: quantos profetas estão com os ouvidos abertos? Porque Deus continua falando. Faz parte do caráter dele. Faz parte de quem ele é. Deus continua falando. A minha pergunta é: os teus ouvidos estão abertos? A minha pergunta é: se os teus ouvidos estão abertos, podem até estar, você está obedecendo? Ou você está ouvindo, está sabendo do que ele está falando e está fazendo completamente o contrário? Porque também pode ouvir, né? Ele pode avisar os seus profetas e falar para você: vá ali, fale com o fulano, e você simplesmente não faça. Você pode ouvir e não fazer. Claro que pode. Há um livre-arbítrio. Deus não construiu bonecos. Nós não somos marionetes na mão dele. O desejo dele é que nós sejamos filhos. Filhos. Filhos.
filhos íntimos dele, chegados a ele, com caráter parecido com o dele. Preste atenção, não tem como o teu filho ter uma aparência diferente da tua. Se a gente pega o jeito do amigo que a gente anda junto, que dirá o filho que é criado com a gente, não é verdade? Assim também é Deus. Se nós andarmos com Deus, nós seremos parecidos com Ele. O nosso caráter será como o dele. Não tem como você andar com Deus, ser filho de Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e ter um caráter distorcido. Não há como. A única forma de nós termos um caráter como o dele é nos associando a ele. Nós precisamos nos associar ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus e viver na terra sim, tudo aquilo que Deus tem para nós, porque é na terra como no céu. É na terra como no céu. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou. Essa foi a forma que Jesus apresentou para nós o reino de Deus. E ele disse o que era o reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Não combina com caráter distorcido. Você vai procurar a Bíblia. Você vai procurar nela. E você não vai achar nela qualquer condição de um caráter distorcido estar alinhado com ela. Não há como. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Vamos renovar as nossas mentes, transformar a nossa mente. Vamos mudar o nosso entendimento. E aí sim, nós vamos para a segunda parte do versículo, que vai dizer, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a única forma. Essa é a única forma. Essa é a única forma. Essa é a única forma do Filho ser glorificado em nós e de nós glorificarmos o Pai. É a única forma do sangue de Jesus valer a pena. É eu e você, alinhados com a palavra, vivendo aquilo que Deus plantou para nós, vivendo de acordo com Deus, de acordo com o caráter de Deus. Amém? Nós somos salvos, nós somos libertos e nós devemos ter o caráter de Deus. E se você está ouvindo tudo que eu estou falando e está achando estranha essa história de salvo e não salvo, eu quero te dizer que Jesus Cristo, que é autor da melhor aliança, que hoje você não precisa mais sacrificar nem no teu corpo, nem animais, nem coisa alguma, porque Jesus Cristo se sacrificou, Jesus Cristo morreu no nosso lugar, Jesus Cristo fez conosco uma nova aliança, Ele deixou o Espírito Santo de Deus para morrer dentro de nós, e você sabe, ainda que salvo não seja, você consegue entender no seu caráter, você consegue entender no teu espírito, você consegue entender na tua mente, que não há ninguém capaz de te amar de tal forma a ponto de morrer por você. E Ele que morreu por você quer te dar uma vida nova e quer te dar descanso. Amém? 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 Feche os olhos. Pai, nós te damos graças. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos dá oportunidades. O Senhor é um Deus que nos chama todos os dias para arrependimento e salvação. Pai, nós nos arrependemos de toda a obra morta. Nós nos arrependemos, Senhor, de tudo aquilo que fizemos na carne. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos de todas as vezes que não ouvimos o Espírito Santo de Deus falar. E de todas as vezes que ouvimos e não obedecemos. Nós te pedimos, nós desejamos mudar nesta tarde a nossa forma de viver.
Pai, nós desejamos, Pai, o teu caráter. Nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor é o Deus que nos cura, que nos liberta. Nós cremos que o Senhor arranca de nós toda maldade. Toda maldade, Pai, o Senhor arranca de nós e transforma em nós em filhos amados, filhos bons. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Jesus nós somos salvos. A tua graça nos alcança, a tua graça nos liberta, a tua graça nos salva. Senhor, nós desejamos manifestar o seu caráter nesse mundo. Nós desejamos, Pai, ser encontrados, Pai, por ti, com natureza condizente com a tua palavra. Senhor, nós não queremos mais ser crentes de qualquer jeito, crentes frios, crentes mornos. Não, Senhor, nós queremos ser cheios do teu Espírito. Nós queremos ser encontrados como adoradores. Nós queremos ser encontrados, Pai, como servos bons e fiéis. Nós queremos ser encontrados, Pai, no teu descanso. Pai, que nesse ano de 2018, nesse tempo que vai começar, que todos os dias venha à nossa mente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Toda a tua provisão, toda a tua graça, todo o teu poder, Senhor, vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós, Senhor. Eu te peço revelação nesses dias. Eu te peço, Senhor, discernimento de espírito. Eu te peço, Senhor, discernimento para a tua igreja. Senhor, que nesse tempo a tua igreja saiba discernir, Pai, o que é teu e o que não é. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu amor tão grande. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor tão grande com as nossas vidas. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos pela nova aliança. Nós te agradecemos por sermos justificados em Deus. E nós te agradecemos pelo descanso do Senhor. Pai, por viver na terra aquilo que o Senhor tem para nós no céu, Pai. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Fala conosco, Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Senhor, muda nossa forma de pensar, Senhor. Nós abrimos a nossa mente e nós transforma a nossa mente. Nós abrimos, Senhor Jesus, a nossa mente e te pedimos, retira tudo aquilo que não era teu. Nós queremos nossa mente transformada. Nós queremos ter a mente de Cristo. Nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai na terra. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.